E as ferramentas alternativas. Então, a gente pode utilizar a linguagem de programação Python, juntamente com o Scikit-learn. E também a gente pode utilizar o ECA, que é uma interface gráfica para seleção. Não foi colocado a linguagem R, porque hoje a gente vai fazer aí alguns exercícios já com a linguagem R, utilizando a IDE do RStudio. Métodos de filtragem. A parte de conceito. Seleciona atributos baseado em métricas estatísticas antes de aplicar modelos. Exemplo prático. Dataset de crédito. Usar correlação para descartar números de telefones, que são irrelevantes, né? E manter apenas a renda mensal, ou seja, alta correlação com inadimplência. E qual é a vantagem aqui? É o rápido e computacionalmente leve. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos que a gente falou anteriormente. Vamos começar com o método Wrapper. Qual que é a definição dele? Ele avalia subconjuntos de atributos usando o desempenho do modelo. Exemplo, acurácia. Trazendo um exemplo para a nossa aula, são a previsão de vendas. Então, é testar combinações como preço de estoque versus preço e estoque e dia da semana, para ver qual tem o melhor resultado. E qual que é a desvantagem? É computacionalmente custoso. Métodos Embedded. A gente vai trazer o conceito. Qual é a definição dele? A seleção ocorre durante o treinamento do modelo. E aqui, um exemplo prático. Diagnóstico médico. O modelo de regressão logística penalizada seleciona automaticamente apenas 5 de 50 exames clínicos para prever a diabetes. E quando usar cada método, né? É muito importante saber quando esses métodos devem ser usados. Na parte de filtros, quando há muitos atributos, exemplo, análise de textos. Os wrappers, quando a precisão é crítica. Exemplo, modelos financeiros. E o embedded, para modelos interpretáveis. Exemplo, na parte da área da saúde. E o impacto da seleção no desempenho. Então, trazendo um caso real para a nossa aula, sobre a classificação de spam. Então, a acurácia aumentou de 88% para 93% após remover a assinatura de e-mail e os cabeçalhos. Na parte de eficiência, o tempo de treinamento reduziu em 60%. E quais são as armadilhas comuns? No overfitting, selecionar atributos específicos do conjunto de treino. Aqui um exemplo é incluir número do pedido e um modelo de previsão de vendas, não generalizada. E a solução aqui é trazer uma validação cruzada. Chegamos na parte de seleção de atributos utilizando a linguagem R e a IDE do RStudio. Então, qual dataset a gente vai escolher para fazer isso? A gente vai utilizar o mesmo dataset da aula passada, que é Iris Flower Dataset. Quais são os dados que a Iris Flower Dataset contém? Então, contém 150 amostras de 3 espécies de flores Iris, que é a setosa, a virgínica e a versicolor. São 50 unidades de cada espécie. Chegamos na parte dos dados. Quais dados essas espécies contêm? É o comprimento das sépalas, o comprimento das pétalas, largura das sépalas e largura das pétalas. Espécie que corresponde a determinada amostra. Então, vamos lá. Voltando aos dados. Na parte da Iris setosa. Então, aqui a gente tem desenho do que é uma pétala e o que é uma sépala. Da Iris versicolor também, o que é uma pétala e o que é uma sépala. E da Iris virgínica, a gente tem uma imagem do que é uma pétala e do que é uma sépala também. Chegamos, então, na parte da nossa linguagem de programação. Na parte de linguagem de programação, a gente vai utilizar a linguagem R. E como a gente faz para baixar a linguagem R? Então, a gente vai no link aí do nosso R, que tem colocado aqui no nosso slide, e vai clicar em Download. Após a gente baixar a nossa linguagem de programação, a gente precisa instalar ela.
Então, a gente vai abrir o executável e vai dando avançar ou next aí para a gente instalar. Até finalizar. Beleza, após finalizado, a gente precisa baixar mais ferramentas para que funcione. Nos próximos passos, a gente vai ter que baixar o RStudio, que é a IDE de desenvolvimento aí da nossa linguagem de programação em R. Então vamos lá, os próximos passos. A gente precisa entrar no site do RStudio, ir na parte de download e clicar ali em download para desktop for Windows, ou seja, a minha máquina é Windows, então eu vou baixar para Windows. Após a gente baixar o executável, a gente deve executar ele e dando próximo e next até finalizar a parte da instalação da nossa IDE. Agora, a gente vai chegar na parte de codificar, pôr as mãos na massa aí e mergulhar no R para construir nossas análises. Antes de a gente codificar, já entrar na nossa IDE, a gente tem mais alguns slides para finalizar. A gente vai mostrar os nossos resultados que a gente vai ter após fazer toda a programação. Então, a gente tem um print aqui do RStudio, mostrando os gráficos criados do nosso dataset Iris. A gente vai conseguir criar gráficos com as funções que o R já utiliza.